A paz, Senhor Jesus, boa noite a todos. Mais uma vez que vos fala o servo do Altíssimo, sejam todos bem-vindos, 19 horas e 26 minutos. E nessa noite eu quero compartilhar com vocês sobre a inspiração divina. Muitos têm, na sua ideia, que a inspiração é própria, é dele, vem dele. Só que nós cometemos um equívoco quando pensamos assim. A inspiração que nos é dada, ela é através da palavra de Deus. Deus sopra o seu espírito, daí nasce a inspiração para trazer a mensagem, para trazer a palavra através de Deus, não de nós. Como muitos, às vezes a gente enxerga, hoje eu estou inspirado, hoje eu estou cheio de inspiração, mas suas inspirações são de Deus ou são terrenas? Eu quero que nessa noite você abra sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21, que nos diz assim: acima de tudo, lembrai-vos de que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Então nós estamos falando da inspiração divina. Aqui nós estamos falando de uma inspiração que vem de Deus. Não é uma inspiração do homem. Olha o que ele diz no verso 21. Pois a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens santos da parte de Deus falaram movido pelo Espírito Santo. Então eles foram movidos pelo Espírito Santo. E aqui diz a palavra que é inspiração, o Espírito Santo, o poder de Deus e a inspiração divina. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 1 nessa noite. Diz assim a palavra de Deus. Apocalipse capítulo 1, verso 1. A revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar ao seu servo as coisas que brevemente devem acontecer. Ele a enviou pelo seu anjo e as notificou a seu servo João. A revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar ao seu servo as coisas que brevemente devem acontecer. Ele as enviou pelo seu anjo e as notificou ao seu servo. Então ele revelou ao anjo. E o anjo mostrou a João, que estava onde? Na ilha de Patmos. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 22, no finalzinho. Apocalipse 22, versículo 17 nessa noite. Saudando a todos com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nesta noite. A palavra de Deus diz assim: o Espírito e a noiva dizem: vem. Quem ouve, diga vem. Quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Ele está falando da água da vida, do convite, da chamada divina, do desejo espiritual, sede espiritual, a apropriação e Espírito Santo. Nós somos a apropriação dele. Eu e você não temos direito a mais nada. A regra é minha, o corpo é meu, faço o que eu quero. Esquece. Não te pertence mais. Isso aí já foi. Amém? Então aqui nós estamos vendo no Apocalipse, capítulo 22, 17. 2 Pedro 3, 2, abra aí a sua Bíblia, diz assim: quero que vos lembreis das palavras que já vos foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, dado
mediante os vossos apóstolos. Ele fala da autoridade da igreja, amém? Ele fala da autoridade da igreja, a inspiração divina e o apóstolo e seus nomes, e ordens de Cristo, e palavras de Cristo, amém? As ordens aqui são dadas por Cristo, as ordens e a sua palavra são dadas por Ele. Agora, se você não se consagra, se você não jejua, se você não ora, como é que Deus vai usar eu e você? Como é que o Espírito Santo vai trabalhar em mim e em você? Não tem como, amém? Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse 14, versículo 3 nessa noite. Diz assim: E cantava um cântico novo diante do trono, e diante dos 4 seres viventes, e dos anciãos ninguém podia aprender aquele cântico, senão 144.000 que tinham sido comprados da terra. Um novo cântico, capítulo 15, verso 3 de Apocalipse, redenção, soberania de Deus. Abra sua Bíblia em Apocalipse 19, também, verso 11. Ele diz mais: Vi o céu aberto e apareceu um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel, verdadeiro. Ele julga e peleja com justiça. Luta espiritual, céus abertos, fidelidade de Cristo, o juízo de Cristo e Cristo glorificado. Capítulo 19, verso 12, ele diz: Os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e ele tinha um nome escrito, que ninguém sabia senão ele mesmo. Glória a Deus. Louvado seja o nosso Deus. A honra e a glória é dada ao nosso Pai nessa noite. Amém? Aqui nós vamos entrar então na palavra de Deus nessa noite, dentro do seu contexto, daquilo que ele diz para mim e para você. Amém? Esses versículos aqui mencionam e falam sobre a inspiração divina das Escrituras e a revelação de Deus à humanidade. Tá bom? A inspiração divina e a origem da Escritura aqui em 1 Pedro, capítulo 4, perdão, 2 Pedro 1, verso 20 e 21 nos fala, nesse momento, a palavra de Deus, ela aprofunda aqui, né, a ideia, ela aprofunda uma ideia de que a profecia não vem da interpretação humana, mas do Espírito Santo, que move os homens a falarem da parte de Deus. Aqui em Apocalipse capítulo 1, também verso 1, que destaca, né, que a revelação de Jesus Cristo foi dada por Deus, comunicada a João por meio de um anjo. A implicação é que as Escrituras não são fruto da vontade humana, mas da direção divina. E isso reforça a autoridade, a confiabilidade da Bíblia. Dentro dessa lição, a verdade de Deus não depende da interpretação pessoal, mas do Espírito Santo. Aprendizado, devemos buscar compreender a palavra de Deus com humildade e oração. Amém? A direção aqui também do Espírito Santo em Apocalipse 2, verso 17, o Espírito é a nova desvento, chamado à salvação e à comunhão com Cristo. Apocalipse 3:2, a exortação para fortalecer o que resta, é esta: prestes o quê? A morrer. Apocalipse 3:14, Jesus apresenta como testemunha fiel a verdadeira e verdadeira. Agora a dúvida aqui, né? Estamos realmente atentos ao chamado de Deus ou estamos espiritualmente adormecidos? Erros e perda, negligência espiritual pode levar à perda da comunhão e bênção. Agora a vitória. Aqueles que ouvem e obedecem ao Espírito Santo terão o quê? Vida eterna e comunhão com Deus. O conhecimento e justiça e futuro
de Apocalipse 19, verso 11, Jesus é descrito como fiel e verdadeiro vindo para julgar e guerrear com justiça. O conhecimento futuro da humanidade está nas mãos de Deus e a justiça será feita. Causa e efeito. Quem vive em fidelidade colherá a vitória. Quem rejeita Deus enfrentará julgamento. Futuro, Cristo voltará para estabelecer o seu reino. Aqueles que permanecerem firmes serão recompensados. A conclusão desse estudo nessa noite, e esses versículos aqui que falam e mostram ao nosso coração, Deus nos inspirou as Escrituras e nos chama à fidelidade. A consequência para erro e negligência espiritual, mas também promessa de vitória. O Espírito Santo guia, ensina e convida todos a se aproximarem de Deus. O futuro está nas mãos de Cristo e Ele voltará com justiça e glória. Amém? A honra e a glória é dada ao nosso Deus nessa noite. Que o Espírito Santo continue falando forte em vossos corações, dando entendimento, discernimento e revelação. Quero mandar um forte abraço ao nosso irmão Elias, que passou pela prova aí na Argentina, a nossa irmã Rosa Riquelme, a toda a sua família, também pastor Leandro Severo, toda a sua equipe, Adriano Bitoni em Moçambique, irmã Joana, Albertino também nessa noite, aos demais irmãos da África, Uganda, Austrália, Estados Unidos e demais nações. São 140 nações, amém? Não dá aqui para falar de todo mundo, é muita gente. Que Deus abençoe. E também quero agradecer o carinho, a audiência que fechou esse fim de semana, que terminou, já estamos iniciando uma outra semana, aos 39.251 que passaram pelo canal. Eu quero agradecer o teu carinho, a audiência dos 39.251 almas que passaram pelo canal. Que o Espírito Santo continue abençoando a cada um de vocês, irmã Josi, irmão Neves, João e Joyce, a todos os nossos irmãos. Amém? Que Deus derrame das suas infinitas bênçãos e misericórdias sobre o teu lar hoje e sempre, no nome de Jesus. Que todos fiquem na doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma excelente semana abençoada para cada um de vocês nessa noite, tá bom? A paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Amém? Um forte abraço aos nossos irmãos também de Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e a todo o Nordeste e Manaus. Que Deus abençoe.